Eu vou agora passar a palavra para a Carla Batista. A Carla é graduada em História, licenciatura pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Atuou em pesquisas relacionadas à educação, diferença e à Constituição do Estado Moderno Brasileiro. Atualmente trabalha na ação educativa do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Marques, exercendo a coordenação do setor desde 2016. E eu queria dizer também que a Carla é a principal responsável por manter o ativo e vivo o núcleo educativo Ergues Marques, que é uma parceria entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que até alguns anos atrás, embora sendo duas instituições estaduais que ensinam e que deveriam aprender também, não se conversavam. A Carla é a responsável por manter esse projeto, fazer com que ele aconteça junto com a universidade. E assim, eu vou passar a palavra para ela. Bom, então, eu sou Carla Batista, eu atuo na ação educativa do Marques e como coordenadora do núcleo. Primeiro eu quero agradecer o Igor pelo convite de estar aqui. É uma honra dividir essa mesa com a Marga e a Mônica. Não é sempre que a gente senta com as nossas referências, né, então. E a interrogação, então, que eu parto é essa que o Igor já colocou no início, que é o que foi colocado para a mesa. Qual o lugar tem sido ocupado pelo educativo na dinâmica institucional? Então, primeiro, eu gostaria de situar de onde eu falo. A minha fala vai consistir nas minhas percepções, que são baseadas nas minhas experiências, nas minhas vivências de 7 anos de trabalho no Marques e de uma trajetória acadêmica de graduação, de mestrado, dentro do campo da educação. Logo, já aviso, não tomem as minhas palavras como definitivas, como absolutas, mas como percepções de alguém que fala a partir de um determinado ponto, que pode não ser o mesmo de várias outras pessoas aqui nesse espaço. Eu falo também a partir de um lugar ocupado em uma instituição pública, uma instituição do governo do Estado, com todas as questões que isso implica, que tem a cada 4 anos uma troca de gestão, né, o que faz com que tenhamos os mais diversos entendimentos sobre o que é um museu e sobre o que é a educação em museus. E sendo que a gestão que teve início agora em janeiro de 2019 é a 3ª gestão, então, que eu acompanho e vivencio dentro do Marques. Entretanto, eu não pretendo localizar a minha fala num determinado ponto dessa linha do tempo. O que eu pretendo falar assim, são mais percepções gerais, que são reflexões que, de certa forma, em maior ou menor grau, são cotidianas na rotina da instituição, independente da gestão ou do momento que ela se encontre. E isso, né, nos faz pensar, tem algumas questões que é como se dá o desenho institucional? Como se dão as relações de poder? Quais saberes são válidos? Como os discursos são produzidos? Quais sujeitos e quais enunciados estão legitimados? Me parece que essas 3 conceituações, poder, saber e discurso, pode ser um bom início de conversa. Primeiro ponto, acho que é necessário a gente tirar o caráter valorativo da noção de poder. O poder, ele não é algo necessariamente negativo. Se a gente for pensar por uma perspectiva Foucaultiana, o poder ele só vai existir na sua relação dimensional e na sua relação com o saber, né, nesse binômio saber-poder. E então não tem uma relação de poder que não implique uma relação de saber e vice-versa. Já o discurso, ele só existe se existem as condições de emergência que permite que ele opere em um determinado tempo e espaço. Se alguém diz alguma coisa, é porque existem condições para que aquilo seja dito. E assim sendo, né, posso falar agora como eu vejo essas relações de saber, de poder dentro de uma instituição e como nessa dinâmica há espaço para negociação, assim como a quem dê. O Marques ele é composto por vários núcleos técnicos, e aí eu poderia falar sobre relações de poder que acontecem o tempo todo dentro da instituição, o educativo em relação com o núcleo de conservação e restauro, o educativo em relação com o núcleo de acervo, mas eu vou me deter na relação educativa e curadoria.
Sobre a relação educativa e curadoria, o que eu vou falar não tem um caráter de ineditismo, ele está baseado, de novo, nas minhas experiências, nas minhas percepções. Acompanhei já mais de uma centena de exposições dentro do Margs, já trabalhei com curadores e curadoras, grande parte dos curadores e curadoras que atuam aqui na nossa cena local. E o que eu vou falar também já é uma pauta discutida academicamente nessa relação educativo-curadoria, inclusive de maneira muito apropriada, né, em alguns textos pela Mônica. Quando eu me refiro à curadoria, eu não vou falar sobre curadoria, o núcleo de curadoria do Margs, não é dessa relação que eu falo, a curadoria num sentido mais estendido, né? De uma determinada forma, de um determinado modus operandi que se instala nas últimas décadas, talvez desde a década de 70 no Brasil, e que coloca a curadoria no campo da arte como um espaço de saber, logo um espaço de poder, um espaço que instaura uma certa discursividade. Algumas vezes, não sempre, porque as generalizações elas sempre são perigosas, os discursos curatoriais, na minha opinião, são bastante herméticos e destinados aos seus pares, ansiando por uma recepção crítica bastante específica, que é aquela gerada pelos agentes do próprio campo. Esses discursos eles são pensados através de extensos textos de paredes, textos de folders, de determinadas formas de montagem, né, que são para iniciados, para aqueles que são detentores, conhecedores de determinados códigos e que muitas vezes temem em suas montagens o risco de um didatismo, a ponto de sacrificar, em nome desse temor, uma comunicação eficiente que dialogue com múltiplos públicos. E o que eu entendo por uma comunicação eficiente? Como um educativo pode tomar parte nisso, né, nessa comunicação? E aí aqui eu trago a museóloga Marília Xavier Cury para pensar a comunicação e o educador o Luiz Kaminitzer, né? Para Cury, a comunicação museológica só se efetiva quando o discurso do museu é incorporado pelo visitante e integrado ao seu cotidiano em forma de um novo discurso, quando ele é ressignificado. E aqui é importante considerar que o público, no seu sentido múltiplo, é sujeito e não espectador. Ele constrói conhecimento e sua experiência estética e espacial, ressignifica e cria discursos a partir do seu repertório de vida. A comunicação, portanto, não está na mensagem, se a gente pensa nessa comunicação de um sentido muito linear, né? Que a gente pensa numa comunicação de um emissor-receptor. A comunicação aqui ela está num espaço de encontro, que também é um espaço de negociação, é um espaço de estruturação de significado e que, na minha opinião, dentro dos museus, isso se dá com o mediador, né, nas mediações. Mas, então, o que o mediador faz? Né? Ele explica uma obra para o público, como que ele faz essa comunicação? E aí a gente também tem que pensar sobre os diferentes níveis do que pode ser explicar um trabalho artístico, e aí, nesse sentido, o Kaminitzer ele vai dizer que uma explicação literal, uma explicação descritiva aplicada à arte equivale a explicar uma piada, né? Estraga a piada, esgota a obra. Mas se considerarmos que um objeto artístico é uma solução para um problema colocado por um artista, né? Que ele é fruto de uma problematização feita por um artista, e que muitas vezes o processo é tão importante ou mais importante que o resultado final, eu acho bastante justo que isso seja colocado ao público, que o público tenha esse acesso a essa chave que pode permitir que ele consiga analisar, que ele tenha condições de analisar, apreciar um trabalho e determinar, a partir daí, se aquele trabalho lhe produz alguma coisa, lhe produz algum sentido ou não. E, então, de novo, na minha opinião, me parece que isso acontece no encontro entre o público, e aqui o público, entenda um público de uma forma bastante plural, e o educativo. Então, eu acho que já temos pistas do lugar do educativo dentro de uma instituição, e aqui eu só fiz menção à mediação cultural, como vocês podem ter notado, e a gente entende que isso é só uma ponta, embora muito potente dentro de uma ação educativa. Acho também que aqui já fica evidente que a perspectiva de que um educativo ilustra uma curadoria, que ele reproduz o discurso curatorial, tem lá suas fragilidades, ainda bem. Eu diria que mesmo se a intenção
fosse essa, que fosse uma intenção de que o educativo ilustrasse a curadoria, que ele reproduzisse o discurso curatorial, considerar que é isso que ocorre dentro do espaço expositivo é, no mínimo, desconhecer o que ocorre dentro do espaço expositivo. Pelo menos na minha experiência, considerando o lugar, né, do qual eu estou falando. O mediador, ele é sujeito dentro dessas dinâmicas, dentro dessas relações, assim como os públicos também são sujeitos. Se colocarmos, melhor, se deslocarmos a ideia do público como espectador para o público como agente, como participante, e do mediador de um mero transmissor para um criador, nós nos encontramos com camadas e mais camadas, né, de produção que pode se deixar a ver. Na vivência da mediação, nos encontros com os sujeitos, o público reage, nega, questiona, ressignifica um trabalho, uma curadoria. O mediador também ressignifica uma exposição, ele também faz uma curadoria. Se entendermos como curador aquele que cuida, pesquisa, seleciona, produz discurso, dissemina ideias. O mediador, ele vai lidar com o inesperado, vai lidar com o imponderável, aquilo que é incalculável, incomensurável, que só acontece no encontro com o outro, com os públicos que trazem as suas vivências e que vivenciam os espaços com diferentes lentes. Cada encontro é único, cada encontro é transformador, porque a exposição não é a mesma do encontro anterior. Ela já se transformou para os olhos daquele que ali está novamente. E em suas experiências no espaço expositivo, o mediador desafia e é desafiado, olha com outros olhos, reconsidera, cria hipóteses, inventa problemas, traz os seus problemas, frutos de suas próprias investigações poéticas, cria espaços de invenção e criação poética junto ao público. E aqui há muita liberdade. Né? Se a gente fala de relação de saber-poder e sempre fica essa sensação de que há um sufocamento, eu diria que aqui há muita liberdade. Que talvez essa liberdade não seja cerceada justamente porque ela não é percebida. Porque a ela não é acreditada uma grande importância dentro de um campo que não considera e não inclui, por exemplo, dentro da história das exposições, as interações, intervenções, ressignificações provocadas por esses agentes, públicos e mediadores. Aí a gente tem uma parte integrante da exposição e que gera uma fortuna crítica sem igual, no meu entendimento, e que ela não é, talvez, ela não seja acreditada e considerada. E talvez aí, de novo, é que a gente consiga operar. E aí, voltando lá para o início, quando a gente vai pensar com Foucault relações de saber e poder, onde tudo vai ficando muito sufocante, e o próprio filósofo diz, preciso um pouco de ar, senão eu sufoco, eu diria que é aí que nós respiramos. Eu não terminei. Quero ir para a segunda parte. Eu sou muito... quero responder as duas perguntas que me foram colocadas de forma cartesiana. A segunda é sobre como os educativos podem operar, como gostaríamos de ver os educativos em exposição dentro das instituições. E eu gostaria de trazer duas situações, de dois trabalhos que foram feitos dentro dessa nossa parceria Margues-UERGS, que nos traz muita alegria e que eu acho que a gente, nos últimos anos, a gente tem feito vários experimentos, vem tentando muitas coisas e a gente tem chegado a um modelo de fazer, talvez uma forma de fazer que nos tem interessado bastante, que passa pelo encontro, pela conversa, pelo diálogo, pela criação de espaços educativos, de pensamento dentro das instituições. E aí eu trago dois projetos e eles não foram escolhidos sem motivos, né? O primeiro, ele acontece em 2018, que é o Arte, Política e Educação. Eu não sei se vocês têm acompanhado os debates do ICOM sobre a nova definição do que seja um museu, né? Mas, pois é. Nós mexemos agora, o fim, apocalipse. Mas há uma discussão sobre o que é um museu no século XXI e como o museu deve se colocar frente às questões contemporâneas.
né? E essa, enfim, tinha lá suas fragilidades nessa nova denominação. Por exemplo, não falava na educação, né, nessa declaração, entre outras coisas, mas ela também foi questionada porque ela era considerada política demais, militante demais. E aí, então, se pediu, né, as representações nacionais pediram mais um ano. Era para ter sido votado em Kyoto, agora em setembro, então se pediu mais um ano para que se continue discutindo, se amplie a discussão sobre o que é ser museu. E, bem, a gente, pensando a educação em museus, dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 2018 a gente fez esse evento chamado Arte, Política e Educação, porque a gente acredita que, sim, política é algo importante para ser pensado, política no seu sentido mais amplo, política entendida no seu sentido mais filosófico, mas como um ato de resistência, um ato de posicionamento também frente a demandas do mundo contemporâneo, dentro de uma política decolonial, né, de instituição. E esse evento, ele começa se posicionando, inclusive, e essa foto está aqui por causa do banner. O banner vai para a fachada, é uma ação educativa que vai estar na fachada, sim, do museu, assim como as exposições estão, né? Então, já tensiona por aí o espaço do educativo dentro da instituição. Uma briga, né, a gente não tinha lugar na fachada, a gente inventou então que a gente ia colocar na fachada lateral, a gente arriscou aí os montadores, enfim, mas aí é outra história. Pode. Lucas, tu passa pra mim. Seguindo nessa posição política, dentro desse evento, o Arte, Política e Educação é composto de 3 partes. O primeiro dele é o Vozes Negras no Cubo Branco, coordenado pelo professor Igor. E aqui a gente também tem outro ato político, que é: nós não vamos fazer isso no auditório, nós vamos fazer dentro do espaço expositivo, dentro do principal espaço expositivo do museu. Então, a gente vai ter encontros com o professor Rivair, com a Rosana Paulino, com a Renata Bittencourt, com mais de 100 pessoas dentro das pinacotecas do museu, dentro de uma exposição, isso eu queria falar também, que não trata das questões que estão sendo discutidas no evento. Aqui, a gente entende que o educativo, ele não apenas não está só para ilustrar uma exposição, como a ação educativa, ela pode se distanciar da programação do museu. Ela não opera só em favor da exposição. Nós podemos tratar do que nós quisermos dentro da instituição, não necessariamente atrelada à sua programação expositiva. Essa é mais uma imagem. A segunda parte foi o Leituras Vinculares. Aqui, uma coordenação do Igor e da Carmen, onde a gente, em 3 sábados distintos, nós nos reunimos e tivemos convidados, agentes do campo também da educação, de diferentes instituições de Porto Alegre, para ler textos que nós considerávamos importante ler juntos, a partir do mesmo ponto, sem que nem mesmo os convidados tivessem acesso anterior a que leitura seria feita, para que todos pudessem estar nesse mesmo pé de encontro com aquela leitura, com aquele texto. E, por fim, o projeto coordenado pela Carmen, que é o Vincular, que foi no Arte, Política e Educação, nós tivemos a participação da professora Luciana Loponte e da professora Silvia Carla, da Universidade Federal do Amapá. Então, também, nós trouxemos convidados, mas nós não queríamos ficar só no eixo Rio-São Paulo, nós queríamos também borrar essas fronteiras e pensar outras geografias e ouvir como se está pensando arte, educação em outros pontos do país. E aí, passando, então, Arte, Política e Educação acontece em 2018 e em 2019 a gente faz uma outra coisa, que é o Objetos Comum Conversas Compartilhadas. Aí a gente já está em outra gestão do museu e aí a gente já está trabalhando de novo dentro do espaço expositivo, mas agora dentro de um programa público de uma exposição, que foi Acervo e Movimento. Então, foram também 3 encontros, onde nós tínhamos
uma convidada ou um convidado, que era um proponente, e 2 convidados debatedores, que podiam escolher um trabalho da exposição a seu critério, e a esse trabalho justapor qualquer outra coisa, que podia ser uma obra do acervo do museu, que podia ser um poema, que podia ser um videoclipe, e a partir dali, e de novo, todos tendo conhecimento dessas escolhas naquele mesmo momento, a partir dali se constrói algo. E aí a gente lida muito com o imponderável. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. E numa perspectiva que a gente tem trabalhado, e que a Carmen sempre fala, que é: todo mundo ensina alguma coisa, todo mundo aprende alguma coisa. Então, nossas primeiras convidadas foram a Fernanda... Pode ser nessa. A Fernanda Bastos, a Betina Guedes e a Priscila Pasco. Só falando ainda anteriormente, a Fernanda Bastos escolheu um trabalho da Magliani e justapôs a ela um trabalho do Debré. Então, foram 2 trabalhos artísticos. No segundo encontro foi, como propositora, Ana Flávia Baldiceroto, o Duan Sonde, que é um poeta, e a Douglas Outruska, que trabalha com cinema e audiovisual. E a Ana Flávia escolheu um trabalho do Leandro Machado, que estava na exposição, e justapôs a ele poemas do Ricardo Aleixo. E o terceiro encontro... Pode passar mais uma, Lucas? Obrigada. E o terceiro encontro, que foi com a proposição da Douglas Outruska, que teve a participação da Camila Ruskowski, do Daniel Momoli, onde... Pode passar mais um? Onde foi escolhido um trabalho, uma pintura do Leonardo Canto, e foi colocado, justaposto a ele, um videoclipe da Linda Quebrada. Então, eu gostaria de dizer, com esses 2 exemplos, em 2 momentos distintos do museu, com 2 formas diferentes de operar dentro do museu, mas com uma certa coerência no que a gente vem acreditando e na forma como a gente vem fazendo e pensando a educação dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.